Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo dos comandos elétricos. Sabe como funciona aquela mágica por trás de um simples toque num botão que faz um motor industrial daqueles gigantes ganhar vida? É isso que vamos descobrir. A grande pergunta é essa, né? Parece quase impossível. Como é que um interruptor tão pequeno, lá no painel, consegue dominar a força bruta de um motor que movimenta máquinas pesadíssimas? Pois é exatamente isso que a gente vai decifrar agora. E para desvendar esse mistério, vamos começar por onde tudo acontece: o coração do sistema, os componentes que são a alma desse processo. O primeiro da lista é o contator. Pensa nele como se fosse o músculo de toda a operação. Ele recebe um sinalzinho elétrico bem fraco que vem lá do botão e usa essa ordem para fechar um circuito de altíssima potência. É ele que libera energia total para o motor. Bom, se o contator é um músculo, o relé bimetálico é tipo o guarda-costas inteligente. Ele fica o tempo todo de olho na corrente que vai para o motor. Se alguma coisa der errado, se a corrente sobe demais, ele entra em ação na hora, cortando energia e salvando o motor de um prejuízo que poderia ser gigante. Tá, mas e como é que tudo isso se encaixa? A sequência é super elegante. Quando o botão é pressionado, uma corrente bem pequena energiza a bobina do contator. Essa bobina cria um campo magnético que, clac, fecha os contatos de alta potência e pronto, o motor ganha vida. Simples, mas genial. Agora que a gente já conhece as peças, é hora de aprender a ler o manual de instruções. E no mundo da eletricidade, esse manual é escrito numa língua universal, a dos diagramas elétricos. Essa lógica toda se divide em dois diagramas principais. Primeiro, o de força, que é o músculo mostrando o caminho da energia bruta pesada até o motor, e depois o de comando, que é o cérebro, onde está toda a inteligência, a lógica de baixa tensão, com os botões, as bobinas, os relés, e o detalhe, um não funciona sem o outro. E como a gente lê esses diagramas? Através dos símbolos. Cada componente tem o seu próprio desenho. Por exemplo, quando a gente vê B1 num diagrama de comando, já sabe na hora que aquilo ali é o botão de ligar. É o gatilho que inicia toda a sequência que a gente acabou de ver. Só que ligar um motor desses grandões não é tão simples assim. Jogar ele direto na rede elétrica cria um pico de corrente que é até perigoso. Vamos ver como a engenharia resolve isso com as chamadas partidas inteligentes. E o tamanho do problema é esse aí, 600%. Numa partida direta, o pico de corrente pode chegar a ser 6 vezes maior do que a corrente normal do motor. Imagina o estresse que isso causa na rede elétrica e no próprio equipamento. É muita coisa. A solução mais clássica e super engenhosa para isso é a partida estrela-triângulo. É um método que basicamente dá um empurrãozinho mais suave no motor antes de botar ele para trabalhar com força total. Isso protege todo o sistema. O processo funciona em duas etapas. A primeira é a partida na configuração estrela. Isso diminui a tensão nas bobinas do motor e, por consequência, o pico de corrente cai drasticamente. Aí, depois que o motor já pegou velocidade, o sistema muda para a configuração triângulo, aplicando a tensão total para ele entregar toda a sua potência. É como uma dança elétrica, tudo perfeitamente coreografado. Ok, a gente já viu a teoria, já viu os diagramas, mas no mundo real, na prática, antes de ligar qualquer fio, existe uma fonte de verdade absoluta que todo eletricista tem que consultar. E essa citação aqui resume tudo. A primeira pergunta a se fazer em campo é sempre essa: qual é a tensão da rede que está disponível? A resposta para essa pergunta vai ditar absolutamente tudo que vem depois. E a resposta está aqui, na placa de identificação do motor. Isso aqui não é só um adesivo com os números, não. É o DNA do motor. Aqui estão as instruções exatas de como os enrolamentos dele lá dentro devem ser conectados, o que a gente chama de fechamento, para cada tensão que ele pode operar. O procedimento, então, fica bem direto. Primeiro, identifica a tensão da rede. Segundo, vai lá na placa e encontra o diagrama de fechamento certinho para essa tensão. E terceiro, o mais importante de tudo, conectar os cabos exatamente como o diagrama manda. Seguir esses passos à risca evita erros que podem ser bem graves. Entender tudo isso vai muito além de só saber ligar e desligar motores. É, na verdade, aprender a linguagem fundamental de uma coisa muito maior. Olha só o que diz essa citação, tirada do prefácio de um manual de comandos elétricos. Dominar contatores, relés, diagramas, isso não é conhecimento do passado. Muito pelo contrário. É a base, o alicerce indispensável para trabalhar com a automação moderna, com os CLPs, que são os cérebros digitais que comandam fábricas inteiras hoje em dia.
Então vamos fechar com os pontos cruciais para guardar. O controle é feito pela dupla de músculo e protetor, contatores e relés. A comunicação acontece pela linguagem universal dos diagramas. A segurança e eficiência vêm das partidas inteligentes. E a execução perfeita depende sempre, sempre, da informação que está na placa do motor. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O que a gente viu aqui é o tijolinho, a peça fundamental do controle industrial. Se é possível controlar um único motor com essa precisão toda, o que acontece quando a gente multiplica isso por 1000? Qual é, de verdade, o limite para o que podemos automatizar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.